A gente fala agora sobre o setor do trigo aqui no Brasil, que está passando por um momento complicado, com o clima não ajudando em nada a fase de plantio. Já já a gente traz em destaque o que está acontecendo no estado gaúcho em relação a isso e qual a previsão do tempo. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no mercado do cereal. Veja comigo na sua tela como que o trigo tem sido comercializado no estado do Paraná e também no Rio Grande do Sul. Olha, este mês de maio foi de oscilação com tendência positiva para o estado do Paraná. O mês de maio vai chegando ao fim com os valores um pouquinho acima do que fecharam o mês de abril. Esta última segunda-feira, 29 de maio, registrou o preço de R$ 614,87 para tonelada do trigo tipo pão ou melhorador. No acumulado do mês, houve ganho de 0,89% na comparação com o fechamento do mês de abril. A gente pode mudar a tela para o estado do Rio Grande do Sul. Os valores por lá ganharam mais neste mês de maio, na comparação com o Paraná. No estado gaúcho, a alta no mês chega a mais de 6% já. A tendência positiva se confirma a cada dia. Esta última segunda-feira também foi de ganhos. A tonelada do trigo tipo brando fechou a R$ 548,98. Apesar dos valores em alta, o produtor de trigo gaúcho e paranaense considera a remuneração ainda baixa, em alguns casos nem cobre o custo de produção e por isso reduziram bastante a intenção de plantio nesta temporada. E o período recomendado para o plantio do trigo no Rio Grande do Sul já começou. Entretanto, o que ninguém está vendo são as plantadeiras nas áreas de cultivo. Isso porque a alta umidade não tem permitido que o trabalho comece. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Annelise Nicolodi. Em maio, o acumulado de chuvas no Rio Grande do Sul ultrapassou os 250 milímetros, contra a média histórica do mês, que é de 114 milímetros. O excesso de umidade está preocupando os produtores rurais. Muitos ainda não conseguiram colocar as máquinas na lavoura para fazer a semeadura do trigo. Nas regiões Noroeste e Missões, apenas 3% da área foi plantada até agora. A média para o período é de 10%, segundo a Emater. O período recomendado nessas regiões vai até o dia 30 de junho. O problema é que as previsões climáticas ainda indicam bastante chuva para os próximos dias aqui no Rio Grande do Sul. Nesta safra, a área destinada ao plantio do trigo deve ser 6% menor que a anterior, cerca de 727 mil hectares. A baixa cotação do trigo tem a ver aí com o desestímulo dos produtores. A saca de 60 quilos está valendo, em média, R$ 29,00, o que não cobre os custos de produção. Annelise Nicolodi, para o SBA. Bom, vamos saber então com a Nadiara qual deve ser a previsão do tempo para o estado gaúcho e também outras regiões produtoras de trigo do sul do Brasil para os próximos dias, para saber se essa chuvarada toda vai dar uma trégua. Tem chovido de forma muito intensa, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina nesses últimos períodos, por causa de uma condição de bloqueio atmosférico que tem impedido o avanço das instabilidades do sul em direção ao interior do Brasil. Agora, nos próximos dias, tem alerta para mais chuva forte e vem se confirmando aquela expectativa de um outono e inverno com chuvas acima da média sobre o sul do Brasil. Em algumas áreas do Rio Grande do Sul, já choveu mais de 500 milímetros neste mês de maio. Então, é uma chuva que chega a quase 3 vezes mais do que é esperado para todo o mês. Agora, para os próximos dias, alerta para mais chuva forte, principalmente entre o norte gaúcho, interior catarinense, sul e leste do Paraná. As áreas mais atingidas podem receber até 100 milímetros. Essa chuva lá diminui um pouco durante o final de semana, mas no decorrer da próxima semana vai voltar a chover forte. E desta vez, a chuva mais intensa atinge essa área escura entre o extremo norte gaúcho, oeste de Santa Catarina e o interior paranaense. O volume de água sobre o Paraná deve variar de 100 a 130 milímetros. Então, enquanto as chuvas da última semana prejudicaram muito o plantio das culturas de inverno sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, neste período o problema deve seguir para o Paraná. A gente observa que ele será o estado mais atingido, então essas chuvas podem trazer muitos transtornos para as atividades no campo. Sobre o Rio Grande do Sul, a chuva será bem mais isolada e com baixo acumulado na metade sul e na fronteira oeste do estado.
No decorrer do terceiro período, a chuva continua de forma generalizada, do dia 9 até o dia 14 de junho, só que o volume de água será menor, então o risco para transtornos também diminui. Sobre o Paraná, é que o tempo segue um pouco mais úmido, com volumes de água que podem ultrapassar 30 milímetros em 5 dias. Em Santa Catarina, o volume também será bem próximo de 30 milímetros, e sobre o Rio Grande do Sul, é que a chuva será mais espaçada, ou seja, o volume será menor, e isso é um indicativo que as pancadas devem ser alternadas com períodos mais longos de tempo seco, e neste período as atividades de campo devem avançar melhor.